uma coisa aqui no setor noreste, um farolzinho, pô, mas eu tô olhando bem, o bicho tá parado. Nem sobe, nem desce, nem vai pra esquerda, nem pra direita, tá paradinho lá. Tô olhando, não é estrela não, é um farol. Na última quarta-feira, dia 19 de maio, completaram-se 35 anos da noite oficial dos discos voadores, quando a aeronáutica identificou 21 pontos luminosos em São José dos Campos e alguns pontos do Rio de Janeiro. E é sobre esse assunto que eu vou conversar com Jackson Luiz Camargo, ele que é pesquisador em ufologia. E no mês de aniversário deste fenômeno, o pesquisador também revelou que nas cidades de Araxá e Uberlândia também foram avistados OVNIs, que são os objetos voadores não identificados. Jackson, prazer recebê-lo. Olá, Marcelo, tudo bem? Eu me chamo Jackson Luiz Camargo e sou pesquisador na área de ufologia, o estudo dos objetos voadores não identificados. Atualmente, um dos meus focos de investigação é sobre a Noite Oficial dos OVNIs, que ocorreu em 19 de maio de 1986 e abrangeu uma área gigantesca. Então, praticamente todo o estado de São Paulo, todas as cidades de São Paulo foram sobrevoadas por UFOs, todo o estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, até no Uruguai houve registros de OVNIs e perseguição por caças naquela noite. E o que foi a Noite dos Discos Voadores? É como a gente chama o fato ufológico mais bem testemunhado da história da ufologia mundial. Em nenhum outro país, em nenhuma outra época, houve um caso com tanta testemunha como houve em 19 de maio de 1986, pois pessoas em todas as cidades do estado de São Paulo e Rio de Janeiro viram UFOs. Pessoas na região do Triângulo Mineiro e sul de Minas viram UFOs. Na região de Goiânia, Anápolis, oeste da região de Anápolis, próximo a Brasília, também tiveram vários avistamentos naquela região. Então a Noite Oficial dos UFOs é um dos eventos mais significativos que tem na história da ufologia. Oficialmente, são 21 UFOs que foram captados por radares da Força Aérea Brasileira e perseguidos por 5 caças, 2 F-5 e 3 Mirage. E além dos pilotos militares, houve pilotos civis voando em aviões particulares, como o avião do Osiris Silva, um avião Xingu da Embraer, e pilotos de aviões da Transbrasil, da VASP, da Varig, que também tiveram avistamentos naquela noite. Então, essa é a chamada Noite Oficial dos UFOs. Seria Noite Oficial porque foi um evento reconhecido pela Força Aérea. No dia 21 de maio, 2 dias depois, o ministro da Aeronáutica, na época, o brigadeiro Moreira Lima, reuniu a imprensa e falou, nós tivemos esse evento, com esses objetos captados no radar e tudo mais, a gente está reconhecendo os fatos como verdadeiros, e daqui a 2 dias vamos fazer uma coletiva de imprensa, onde vamos colocar todos os pilotos envolvidos e controladores de voo à disposição da imprensa. No dia 23, houve essa entrevista coletiva com todos, E aí foi notícia no Brasil inteiro e até fora do Brasil. Você revelou que além de 21 luzes identificadas pelos militares, houve também mais aparições? Bom, na região de Minas ocorreram avistamentos também, Na divisa entre Minas Gerais e São Paulo, naquelas cidadezinhas ali, houve alguns avistamentos com registro de radar por parte da Força Aérea Brasileira. Então, as pequenas cidades ali na região tiveram avistamentos também, E foi uma das áreas sobrevoadas por caças da Força Aérea e pelo avião do Coronel Osiris Silva, porque ele veio seguindo essa rota em direção a São José dos Campos naquela noite. Então, aquela região ao sul de Minas e na região de Araxá, Uberlândia, também houve avistamentos. Na região de Araxá foram 2 aeronaves, que a gente tem confirmação. Existe a possibilidade de mais uma 3ª aeronave, um fato que eu descobri hoje, inclusive, porque eu tinha informação de um avião da TAM e um avião da Transbrasil, aviões que tiveram encontros naquele local. E hoje eu encontrei mais um outro piloto que deu um novo relato também
numa rota ali naquela região também, né? Então é um fato que a gente vai apurar ainda, e assim que a gente conseguir conversar nitidamente com esse piloto para apurar os fatos. Esses outros que a gente já tem confirmação são casos muito semelhantes, de aeronaves que estavam passando na região de Araxá, e de repente veio um objeto luminoso de frente para a aeronave, em rota de colisão, e depois eles curvaram e seguiram em direção a Brasília. Eles descreviam esse objeto como luminoso, mas com luzes rotativas ao redor dele, né? E aí, então, esses avistamentos ocorreram por volta de 20 horas e 30 minutos da noite de 19 de maio. E aí, esses objetos fizeram a curva e seguiram em direção a Brasília, região ao sul de Brasília, e pouco depois começou a ser detectado nos radares de Anápolis, e aí, então, acionaram os caças da região ali, para tentar identificar, descobrir o que eram essas luzes que estavam ali. Então, esses são os dois principais casos que ocorreram nessa região. Na região de Uberlândia, foram testemunhas em solo, né? Pessoas moradoras da cidade que viram a passagem de várias luzes, né? Nesse caso daí não foi uma única luz, como os pilotos do avião, mas foram vários objetos voando em formação, também seguindo rumo a Brasília, né? Então, isso na noite de 19 de maio. E nas noites seguintes, 21 de maio, até mês de agosto, mais ou menos, foram numerosos avistamentos na região. Houve avistamentos na região de Tabuleiro, inclusive com a passagem de um objeto a baixa altura, mas baixa altura mesmo, chegando a quase tocar o solo, né, um objeto em forma de bacia. E um outro objeto também na região de Montes Claros. Em Montes Claros foram vários avistamentos, inclusive numa determinada tarde, quando vários pequenos objetos esféricos foram vistos a partir do aeroporto, né, durante várias e várias horas. Foram detectados em radar, inclusive, e aeronaves que chegavam para pousar na cidade também confirmaram a presença desses objetos. E a Força Aérea fez investigação tentando identificar o que eram esses objetos, e até hoje ela não tem explicações para esse ocorrido. Mas, frequentemente, a gente descobre novos avistamentos, porque, como são milhares de testemunhas, talvez milhões de testemunhas, porque toda a população naquela região pode ter sido uma testemunha, né? Pode ter testemunhado aqueles fatos, né? Quem morava na região pode ter visto. E aí, nessa porcentagem de pessoas, tem aquelas que falam abertamente da história, tem aquelas que falaram para os amigos, falaram para os familiares, tem aquelas que resolveram não falar para ninguém, achando que iam tirar sarro da cara dela, por estar falando sobre discos voadores e tudo. Então, tem muitos relatos que não vão chegar ao nosso conhecimento, né? Pessoas que já faleceram em função de 35 anos de diferença entre nós e naquela época. Então, é possível que muitos relatos nem sejam descobertos, né? Por causa disso. Mas quando a gente descobre, a gente sempre inclui nesse estudo estatístico. Jackson, quais as dimensões desses objetos e qual a velocidade máxima alcançada por eles naquela noite? Em relação às dimensões, nós temos objetos menores, em torno de 40 a 50 metros de comprimento, objetos geralmente esféricos, que foram vistos naquela época, mas existem objetos que foram relatados tendo até 100 metros de diâmetro, ou talvez mais. Por exemplo, um dos caças F-5 estava perseguindo um objeto já em alto mar, sobre a região de Santos, Ubatuba, por ali, e ele captou o objeto no radar de bordo da aeronave. E esse objeto ele tinha em torno de 1 centímetro de comprimento no radar da aeronave. Isso indicava que esse objeto ele era maior que um Boeing 747, né, algo em torno de 80 a 90 metros de diâmetro. E pela descrição do piloto, talvez seja um objeto esférico também. Outros objetos eram um pouco maiores que isso, uns 100 metros de diâmetro. Tem relatos de um objeto com 1,5 km, 1.500 metros, que chegou a pousar numa região ao pé da Serra da Mantiqueira, próximo ali de São José dos Campos, São José dos Campos, Taubaté, aquela região ali. A gente não sabe o ponto exato, porque ele foi visto pela aeronave, pelo Coronel Osiris, e por pessoas em terra, vistos à distância, né? E outro objeto, dia 29 de maio, que foi visto também sobre o mar, de frente a Santos, que tinha, segundo informações do radar,
11 quilômetros de comprimento. Né? Era uma nave-mãe, então objetos entravam e saíam dessa nave com muita frequência, né? Com muita velocidade, inclusive. Em relação à velocidade, um dos caças estava a 1.2 velocidade acima do som, né? A velocidade Mach, que a gente chama. Ele estava a Mach 1.2, 1.3 aproximadamente, em torno de 1.500 km por hora, segundo ele. E ele captou o objeto no radar, esse objeto voava em zigue-zague à frente do avião, indicado no radar, embora ele não conseguisse ver nenhum objeto à frente dele, mas o objeto sempre fazendo movimento de zigue-zague. E repentinamente esse objeto acelerou até que o radar desacoplasse. Então, em função do ponto de origem do objeto até a perda do sinal de radar, ele conseguiu medir a velocidade desse objeto em torno de Mach 15, né? Uma velocidade entre 15 e 18 mil km por hora. Então é algo surpreendente que até hoje não se consegue igualar. Nenhuma aeronave das nações mais avançadas da Terra consegue atingir essa velocidade, né? Até hoje, 35 anos depois. Pelo seguinte, como eu falei, essas aeronaves elas atingiam entre 15 e 18 mil km por hora. Tinha umas horas que elas estavam paradas, de repente aceleravam, atingiam essa velocidade, faziam movimentos em zigue-zague, e nós não temos isso ainda hoje, né? O máximo que uma aeronave terrestre consegue chegar é a Mach 7. Mach 15 não se consegue. E se a aeronave for fazer uma curva mais fechada, devido às pressões que a aeronave aguenta numa velocidade dessa, ela vai se despedaçar. Então ela não conseguiria fazer um movimento de zigue-zague, né? Como aqueles objetos faziam. E outra, quando uma aeronave passa a barreira do som, ocorre um estrondo. E se ela passa muito baixo, muito perto do solo, qualquer vidraça, qualquer vidro que esteja na região vai estourar por conta do impacto do estrondo supersônico, né? E aqueles objetos voando a 600 metros do chão, não houve estrondo algum. E até hoje não tem tecnologia para resolver esse problema do estrondo supersônico. Né? Existem estudos, mas não tem a menor chance de alguém conseguir reproduzir isso com a nossa tecnologia atual. Na sua opinião, como algo raro, por que as autoridades brasileiras foram a público e divulgaram esse fato? Bom, eu acho que esse reconhecimento da Força Aérea, no sentido de admitir os fatos, ocorreu pela grandiosidade do fenômeno, justamente por ser algo assim tão fartamente testemunhado, pela grandiosidade do fenômeno, pela área de abrangência dele. Seria impossível a Força Aérea manter isso em sigilo, né? Negar que esses fatos tenham de fato acontecido. E sendo assim tão fartamente testemunhado, é possível que a imprensa cobrasse as explicações da Força Aérea. Sendo assim, seria bem mais difícil, seria bem mais ruim para a Força Aérea negar os fatos e simplesmente mentir, dizendo que não aconteceu nada, que eles não registraram nada, que nenhuma aeronave decolou, quando havia tantas testemunhas afirmando o contrário, né? Então, iria arruinar a imagem da Força Aérea. Então, por causa disso, ela foi obrigada a admitir que aconteceu alguma coisa, embora ela não fornecesse todos os detalhes e prometesse um relatório, esse relatório não fosse disponibilizado depois de 30 dias, como ela prometeu, né? É muito melhor fornecer pequenas gotas da verdade para as pessoas que estão buscando a verdade do que expor toda a verdade ou simplesmente negar ela completamente, né? Então, a atitude da Força Aérea foi, na ocasião, a atitude mais sábia, né? Se formos ver. Essa atitude da Força Aérea, naquela época, era uma atitude rara, porque, em geral, as autoridades de todos os países negavam a realidade desse fenômeno, né? Hoje já é diferente, os países já estão admitindo, estão reconhecendo que existem, estão fornecendo farta documentação, mas naquela época era uma atitude bastante rara, né? E o Brasil foi pioneiro, né? Foi pioneiro revelando esse tipo de informação de forma pública, né? Para toda a população. E por qual razão, por qual motivo os governos escondem isso? Na verdade, são vários motivos, né? Nós temos aí um motivo, digamos, institucional, porque nós temos aí o governo como
órgão máximo de autoridade, governo, tanto a parte civil quanto a parte militar. Se eles admitirem que existem alienígenas entrando e saindo do nosso planeta, podendo abduzir qualquer pessoa em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer momento, quando eles bem entenderem, e que nenhuma autoridade, nenhum governo, nenhum país, nenhuma força militar consegue impedir isso, muitas pessoas iriam se questionar: puxa, se os aliens vêm aqui e abduzem quem eles querem e as autoridades não podem fazer nada, por que eu vou, então, me submeter ao mando da autoridade? Né? E aí acaba entrando num processo de histeria social, de crise, né? de comando e tudo mais. Além disso, tem um impacto nas religiões. Tem muitas religiões negam a realidade da vida extraterrestre. Se de repente os governos admitem que isso existe, como é que vai ficar essas religiões que negam essa realidade? E os fiéis dessa religião? Por exemplo, eles seguem lá uma religião e essa religião diz que na Bíblia não tem nenhum registro ufológico, embora tenha. Eles vão dizer que não existe nenhum registro ufológico. Aí a pessoa começa a se questionar: puxa, mas minha religião disse que não existe vida extraterrestre e agora estão dizendo que existe. Então minha religião não tem força, não tem valor, não é verdadeira? Né? Então, como ela começa a questionar a religião dela, começa a vir questionamentos muito mais profundos, né? Isso pode gerar crises sociais imprevisíveis, né? Dependendo da população, do nicho social em que ela está inserida. Além disso, nós temos o impacto econômico, né? Imagine se de repente o governo coloca as mãos numa tecnologia alienígena para transporte, para geração de energia, gera um impacto nessas áreas, né? Então, por exemplo, nós temos a Petrobras, que explora lá o petróleo, e aí de repente tem uma tecnologia nova que fornece uma energia limpa, barata, muito mais eficiente, que vai substituir o petróleo. O que vai acontecer com a Petrobras? Né? A empresa simplesmente vai acabar de uma hora para outra. E todas as pessoas que trabalham na Petrobras, como é que vai ficar esse povo todo? Né? Olha o impacto disso para essas pessoas, para a economia do país, por exemplo. Né? É um impacto gigantesco. Mesma coisa nas companhias de eletricidade. Né? Para que construir uma Itaipu para gerar energia elétrica quando uma caixinha pequena do tamanho de um celular pode gerar uma energia para uma cidade inteira? Né? Então, você pode ter uma energia na sua casa, não precisa pagar para ninguém. Né? Olha o impacto econômico que isso vai gerar numa sociedade. Né? Todas as transformações que isso pode provocar. Né? Então, é um assunto muito delicado que o governo tem que se antecipar, se planejar, estudar meios de minimizar o impacto de uma realidade dessa, né? E um dia eles vão ter que admitir que existe. Então, esse processo de já começar a reconhecer que o fenômeno existe, liberar documentação, presidentes vindo a público, que nem o Obama, reconhecer que existe um fenômeno e que eles não podem dizer com segurança o que é, já é um passo nesse sentido de preparar a humanidade, né? Então, quem sabe, daqui a 10, 15 anos, como estará isso, né? 10, 15 anos atrás a gente não imaginava uma situação como essa que a gente está vendo atualmente, né? O que teremos daqui a 15 anos, né? Jackson, no estudo da ufologia, se discute se existem por que os extraterrestres não fazem contato. Se a gente analisar os casos ufológicos do mundo inteiro, de todas as eras, a gente percebe que existe um estudo profundo em todos os aspectos nesse planeta. Desde biodiversidade, meio ambiente, solo, água, atmosfera, até a nossa humanidade. Nossa tecnologia, modo de agir, modo de pensar, as emoções, tudo existe algum tipo de estudo envolvido. Por exemplo, uma vez no Rio de Janeiro, um motorista de ambulância foi chamado para atender uma ocorrência de uma mulher que desmaiou na rua, e assim que ele saiu do hospital, ele viu um UFO próximo ao hospital Lourenço Jorge, lá no Rio de Janeiro. Ele foi com a ambulância, atendeu a mulher, o objeto estava perto, acompanhou o trajeto da ambulância, acompanhou o atendimento, e assim que ele terminou de atender, a mulher se sentiu bem e foi liberada. Nisso, recebeu um segundo chamado em outro ponto da cidade, aquele objeto acompanhou
né, todo o atendimento a essa segunda senhora, depois uma terceira senhora, aquele objeto acompanhando. Então aquele objeto acompanhou do início ao fim todo o processo de atendimento daquela ambulância, né? É basicamente um estudo científico, um estudo de observação. Mesma coisa os casos de UFOs acompanhando aviões, né? O piloto está lá, vê o objeto, aquele objeto começa a circular o avião, começa a se aproximar demais, testa às vezes a reação do piloto. Então sempre tem algum tipo de estudo envolvido, né? Tem estudos sobre a emoção humana, por exemplo, um motorista americano dirigindo numa estrada deserta nos Estados Unidos, no deserto mesmo, na região de Nevada, Califórnia, ali no oeste americano. E eram longos trechos, sem nenhum tipo de residência. E em dado momento, ele dirigindo à noite, uma criança atravessou na frente do carro e ele não teve tempo de frear, né? Ele atravessou, atropelou a criança e parou à frente, já desesperado por ter atropelado uma criança, mas ele nem se ligou que não podia ter nenhuma criança ali naquela região, naquele horário. E aí ele saiu desesperado por ter atropelado aquela criança, e nisso um objeto parou por cima do automóvel e puxou o abduzido. E aí dentro desse objeto, os tripulantes abordaram esse motorista e estavam interessados na emoção, no sentimento de culpa que ele estava carregando por ter atropelado aquela criança, que não era uma criança, era apenas uma projeção feita por aquele UFO que estava ali. Então eles fazem os mais diversos tipos de experimentos, né? Então, enquanto não terminarem esses experimentos, não haverá um contato imediato efetivo, né? Porque um contato imediato, e a partir do momento que a gente começa a interagir com eles, vai atrapalhar toda a pesquisa que eles estão fazendo, né? Então, só depois desse tipo de estudo que eles estão conduzindo, e a gente não tem a menor ideia quando isso vai acabar. Já ocorreu algum fato no Brasil ou no mundo que tenha sido um fenômeno parecido? Em relação à noite oficial dos UFOs, que é o meu objeto de pesquisa, ocorreram casos semelhantes. Em 1984 ocorreu avistamentos de vários UFOs, também em São José dos Campos, São Paulo, Vale do Paraíba e região de Anápolis e Goiás. Basicamente é a mesma área com maior incidência de avistamentos na noite oficial, né? Além desses avistamentos, aí ocorreram avistamentos de pilotos e aeronaves. Inclusive, houve o caso de um objeto que veio pelo norte de Brasília, sobrevoou a cidade de Brasília, pairou em cima do aeroporto e ficou manobrando por ali, e 3 aeronaves civis viram esse objeto, que também era captado no radar. E havia decolado de Goiânia para Anápolis, havia decolado um caça. E só ia fazer essa rota entre Goiânia e Anápolis, né? Ia fazer um translado, como eles falam. E depois, com a aparição desse objeto, pediram para o piloto ir até o local para tentar descobrir o que era aquele objeto. E o piloto tentou abater esse objeto e não conseguiu, né? Então, existem casos assim aos montes, na ufologia brasileira, ufologia mundial. Tem um caso de avistamento também em 1978, em que vários pilotos declararam ao controle de Brasília que estavam vendo objetos, e aí o piloto descreve que a luz era muito intensa e a velocidade do objeto era muito alta em relação à aeronave. Então, casos assim ocorrem com muita frequência aqui no Brasil. E nesse mês de maio, o Jackson lançou seu livro que conta toda a história. Esses e muitos outros fatos que marcaram a noite do dia 19 de maio de 1986 e diversas outras aparições que ocorreram nos dias seguintes. O Jackson fala mais sobre sua obra. Fala aí, Jackson. O meu livro chama-se Noite Oficial dos UFOs no Brasil. Está sendo lançado agora esta semana, né, pela coleção Biblioteca UFO, da revista UFO. E vai apresentar todos os detalhes ocorridos envolvendo a noite oficial, os casos que ocorreram antes da noite oficial e que ocorreram depois da noite oficial, no período entre 19 de março e 30 de setembro, onde ocorreram inúmeros avistamentos, né? E aí todas as informações que eu já apurei sobre esse caso, tem lá os testemunhos dos envolvidos, tem fotografias do objeto e toda a polêmica que esse caso gerou
na época a gente aborda lá em profundidade. Tá? Então vocês podem adquirir o livro, vocês podem escrever no meu WhatsApp, que vai ficar disponível aí, e é só entrar em contato comigo, aí a gente manda o livro autografado lá para vocês daí. Bem, é isso, gente. Um abraço e até a próxima. Jackson, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade. Um abraço e até mais.